Bom dia, meu nome é Ana Paula Basílio, eu sou bibliotecária da Biblioteca de Matemática e Estatística, que pertence à coordenação de bibliotecas da Universidade Federal Fluminense. É uma honra muito grande estar participando desse evento junto com a CBI, né, Coordenação de Bibliotecas, e o Departamento de Ciência da Informação da UF, né? Como ex-aluna também, eu sou mestre em Ciência da Informação pela PPGCI-UF, né? Eu vou me autodescrever para essa palestra ser mais auto-inclusiva, né? Geralmente a gente se descreve. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo castanho na altura do ombro, uso óculos de grau transparente, né? Estou usando um casaco vermelho e uma camiseta vermelha. Eu estou numa sala com paredes brancas atrás, né? Eu quero dar boas-vindas e agradecer a participação de todos, né? Em nome da CBI, da Coordenação de Bibliotecas, né? Eu quero agradecer muito o professor Daniel Flores e o professor Marcos Vinícius Pereira da Silva pelo aceite dessa live, né? Eu quero dar boas-vindas a todos, né? E todas e todos que estão chegando na universidade, né? Os alunos novos e os ex-alunos, né? Dizer também que entre os dias 28 e 31 de agosto, as bibliotecas da UF e o Departamento de Ciência da Informação promovem a sua programação Somos Mais UF 2023.2, com atividades presenciais e remotas. Vamos ter webinar, visitas técnicas, visitas guiadas, oficinas, aulas, tudo que o sistema de bibliotecas da UF, né, e todas as universidades preparado para vocês, né? Este evento eu vou mencionar, né, os parceiros, que são a Superintendência de Documentação, a Coordenação de Bibliotecas, como eu já falei, CBI, o Departamento de Ciência da Informação, o Instituto de Artes e Comunicação Social, IACS, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, PROAS, a Coordenação de Arquivos CAR da Universidade Federal Fluminense, né? A coordenação de bibliotecas, eu vou falar brevemente, ela é responsável por 30 unidades, localizada na cidade de Angra dos Reis, Campos do Goytacazes, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, Volta Redonda. Além das bibliotecas, também temos o LACORD, que é o Laboratório de Conservação e Restauração de Documentação, o CMF, o Centro de Memória Fluminense, e o CORES, o Centro de Obras Raras e Especiais em Niterói. Visitem nossas bibliotecas, procurem os bibliotecários, né? As equipes vão estar sempre à disposição de vocês, os alunos novos e antigos são muito bem-vindos, assim como professores e toda a comunidade acadêmica, né? Hoje aqui eu estou mediando essa palestra sobre preservação digital. Eu tenho a honra de convidar aqui o professor Daniel Flores, né? Eu vou ler o currículo do professor, que é um currículo muito extenso, mas eu vou tentar resumir aqui, né? O professor Daniel Flores é professor titular dos cursos de graduação em Arquivologia e Biblioteconomia da UF, né? Assim como do programa de pós-graduação do PPGCI-UF, titular e líder do grupo de pesquisa do CNPq, né? Documentos digital, gestão, curadoria digital, preservação, acesso e transparência ativa em cadeia de custódia digital. Pesquisador do Grupo de Pesquisa da Universidade de Brasília, o UNB. É representante nacional do Brasil no grupo de especialista da Rede Ibero-Americana Arquivista Universitária do ALA, né? E do grupo de trabalho sobre de gestão e preservação de documentos eletrônicos do ALA, né? Da Associação Latino-Americana de Arquivos. É bacharel em arquivologia pela Universidade de Santa Maria, especialista em organização de arquivo pela USP, mestre em engenharia da produção e tecnologia da informação pela Universidade de Santa Maria, doutor em documentação pela USAL Espanha, né, juntamente com doutorado em ciência da informação no Brasil, né, na UFRJ.
e pós-doutor também na USAL, na Fundação Carolina de Documentos Digitais. Professor, a palavra é toda sua. Muito obrigada pelo aceite da palestra e vai ser de grande contribuição para toda a comunidade acadêmica o assunto preservação digital. Muito obrigada. Ana Paula, bom dia, Bom dia. obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas, a todes. É um prazer estar aqui, estou muito contente, fiquei muito feliz e muito honrado com o convite. Deixa eu me apresentar. Eu sou um homem branco, cabelo grisalho, uso barba, estou de óculos e de camisa amarela. E eu fiquei feliz porque me chamaram para dialogar sobre um tema que me é muito caro. A questão da preservação digital e a abordagem sistêmica, a visão sistêmica da preservação digital e das entidades do modelo AIS. Eu não sei se está sendo compartilhado para vocês aí os slides, vou pedir para a equipe só colocar em tela. Eu vou voltar porque eu já tinha passado para o resumo aqui. Então, esse é o título da minha apresentação, a visão sistêmica da preservação digital e a identificação destas entidades do modelo AIS na transformação digital. O que eu vou tentar? O que eu vou tentar dialogar com vocês e esperar que vocês me deem um feedback se nós realmente conseguimos compreender uma distinção entre o que é preservação digital e o que é preservação digital sistêmica, principalmente olhando com viés prático quando a gente olha para as nossas unidades de informação. Da mesma forma, tentando identificar no modelo AIS, na ISO 14721, o Open Archival Information System, nomeadamente a norma mais importante no mundo de preservação digital. Isso quer dizer o quê? Que quando eu precisar buscar algo no cenário normativo estandardizado de preservação digital, a primeira que salta é o modelo AIS. E aí nós vamos tentar olhar essas entidades. E o que nós queremos é diagnosticar e elaborar planos estratégicos de preservação digital. Como que nós vamos dar conta de tanta demanda que existe para que nós consigamos transformar digitalmente as nossas instituições? Eu vou começar a fazer algumas perguntas do tipo, qual é a nossa entidade de gestão na nossa unidade de informação, na nossa biblioteca, no nosso arquivo, nos nossos museus, e começar a verificar o nível de conformidade que nós estamos em relação à preservação digital sistêmica. Vamos começar com uma citação, uma definição aqui da CTDE, da extinta Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARC, que define preservação digital como um conjunto de ações gerenciais e técnicas que são exigidas, notoriamente, para superar mudanças tecnológicas e fragilidade de suporte. Tentei deixar destacado. E pelo tempo que for necessário, essas superações que nós precisamos. Aí eu vou aliar também aqui o conceito de Miguel Ferreira, o livro dele, Introdução à Preservação Digital, é muito importante para quem estuda a preservação digital, que ele diz que consiste na capacidade de garantir que a informação digital permanece acessível e com. O que eu quis destacar do Miguel Ferreira? Qualidade de autenticidade. Já que na definição anterior, a necessidade de autenticidade, ela não foi trazida pela CTDE, Miguel Ferreira nos traz. Não basta simplesmente eu seguir superando estas barreiras. Esse material tem que ser mantido autêntico ao longo do tempo. Outro marco importante na preservação digital, a Carta da Preservação Digital, que deixa claro que a informação digital não sobreviverá acidentalmente. Eu preciso tomar ações. Eu preciso de gestão da preservação digital, mas o mais importante, eu preciso de uma governança da preservação digital. Veja que quando eu falo em governança, eu subo da gestão, que é o fazer, e eu vou para as abordagens políticas da preservação digital. E aqui nós temos já alguns princípios de que essa preservação digital sistêmica é orientada a normas,
padrões, modelos e requisitos. É isso que nós vamos ter que começar a olhar para a forma que nós estamos fazendo ou implementando preservação digital nas nossas instituições. Vou deixar dois textos importantes, dois textos que a gente tentou compilar esse referencial de rumo da preservação digital, superando as estratégias e indo para o caminho de um sistema, de uma abordagem sistêmica, o rumo da preservação digital. Também, esse material da Karen Eveland, Active Digital Preservation. Por quê? Porque quando a gente olha na literatura internacional, a preservação digital sistêmica, PDS, ela é muito encontrada como Active Digital Preservation, ou preservação digital ativa. Essa preservação digital ativa, vejam como ela suscita também discutir o seu antônimo. Se há uma preservação ativa, também existe uma preservação passiva. Aí está o texto do Vincent, leiam esse material, onde ele diz a preservação digital passiva, agora e os tempos passados, mais tarde, como era a preservação digital passiva, que não era implementada sob a égide de uma abordagem sistêmica, É um texto muito interessante também. Então, e até se eu for um pouquinho rápido, depois vocês vão me puxar a orelha, mas é o tempo, e eu quero realmente trazer todo esse referencial para o debate de vocês, o que nos leva à ideia de que nós precisamos de uma abordagem sistêmica de toda a preservação digital. Desde a gestão, a preservação, até o acesso e difusão. Aí aparece o modelo WISE, aí aparece a norma internacional ISO 14721, que é o modelo WISE. Veja que esse referencial não tem exclusividade de nenhuma das áreas da ciência da informação. Não é exclusiva da arquivologia, não é exclusiva da biblioteconomia, nem da museologia. É um referencial compartilhado. As bibliotecas vão ter que identificar, aí é que entra a acurácia de nós começarmos a implementar a preservação digital sistêmica e começar a identificar. O meu sistema de gestão de bibliotecas Corra, por exemplo, ou Bibliotec, ou Sofia, etc, etc, etc. Aonde que ele se encaixa nesse modelo, nessa representação gráfica? Está ali em gestão. Aí vem a pergunta, mas eu estou fazendo preservação desse meu sistema de gestão de bibliotecas? Aí eu tenho que olhar para o centro e começar a perguntar se eu estou fazendo pacotes de preservação, que é o pacote AIP, pacote de arquivamento. Se eu não tiver pacote AIP na minha biblioteca, a minha biblioteca não está fazendo preservação digital sistêmica, ela está fazendo só gestão. Agora vamos lá para o acesso, vamos lá para a difusão, que é a terceira entidade, segundo o que vocês estão enxergando aí. Acesso e difusão ou transparência ativa. Onde eu dou acesso ao meu material digital, lá onde está o meu repositório institucional, lá onde estão os meus artigos, lá onde estão as minhas dissertações, as teses. Aquele material que está sendo acessível, que está no terceiro pacote, que está no DIP, de disseminação. Ele está sendo arquivado aqui no AIP, aqui naquele lugar seguro, e aí eu remeto a essa representação gráfica. Vejam que tem uma caixa. Essa caixa, a representação dela é clara. É um ambiente protegido que não estará na internet. Então, se eu uso, por exemplo, um DSpace, que está público na internet, e eu não tenho uma outra plataforma que está preservando o AIP na minha biblioteca, eu não tenho a preservação, eu tenho só acesso. E esse material poderá ser invadido, poderá ser adulterado, poderá ser corrompido ao longo do tempo. Aí a necessidade de trazer a definição da preservação digital, daí a necessidade que eu tentei trazer Miguel Ferreira, a necessidade de garantir materiais autênticos, a necessidade da visão
sistêmica, como um guarda-chuvas, gente. Olhem, todo o material que eu produzo ou coleto tem que estar debaixo dessa égide. E isso vale para museus. De igual forma, os sistemas de gestão, de preservação, de acesso. Isso vale também para os sistemas de gestão de documentos nos arquivos. O sistema de gestão de documentos vai estar aqui à esquerda no Producer, no CIP. No pacote AIP estarão os repositórios arquivísticos digitais confiáveis. E no DIP, a disseminação nos arquivos, a transparência ativa. Vejam como há um diálogo agora interdisciplinar. Por um tempo, a gente até achava que tinha que dar aulas diferentes na arquivologia, na biblioteconomia, na museologia. Agora, a gente sabe que nós damos a mesma aula, o mesmo referencial, e só botando uma camada que é a especificidade, metadado, requisito de cada uma das áreas. Agora, o procedimental, a metodologia da preservação digital sistêmica é a mesma. E aí vem Berta Lanfe com a abordagem sistêmica de que nós vamos ter que olhar. E aí nós podemos começar a fazer uma análise na UF mesmo, em casa, aqui em casa, ou em qualquer instituição. Nós estamos fazendo preservação sistêmica, PDS, aonde está o lugar de memória aonde os nossos arquivos estão sendo preservados, aonde os nossos materiais bibliográficos estão sendo preservados, os nossos materiais museais. E aí eu tenho norma para isso, para identificar aqueles 3 pacotes: CIP, AIP e DIP. CIP de submissão da gestão dos sistemas de gestão de bibliotecas, ou de gestão documental, ou de gestão de museus. AIP de arquivamento. DIP de disseminação. E aí a literatura, isso é material da Locke, da Biblioteca do Congresso Americano, que foi quem definiu a sintaxe dos pacotes. Como que nós conformamos um pacote? E isso é objeto das nossas aulas, fazer pacotes. Pacotes de submissão, sejam arquivísticos, sejam de biblioteca, sejam de museus. E aí estão os 3 pacotes. E um andar deles, né? O CIP para o AIP para o DIP. Um CIP que pode ficar DIP diretamente, disseminação sem AIP, porque eu não preciso preservar, porque aquele material não requer preservação. Mas aqueles materiais que requerem preservação, eu preciso fazer AIP. Acho que está ficando mais claro agora, né? Por mais que eu esteja um pouco rápido. Preservação requer um pacote AIP. Então, eu posso começar a perguntar para as nossas unidades de informação. Nós temos AIP? Nós estamos fazendo preservação digital sistêmica? Onde está o nosso pacote AIP? Essa pergunta pode ser feita até via LAI, Lei de Acesso à Informação. Como que a minha unidade de informação está preservando? E aí vem a transformação digital. Lembrando, transformação digital é quando nós transformamos o modelo de negócio. Nós não repetimos o modelo de negócio do analógico no digital. Eu transformo o modelo, é um novo modelo de negócio. Não é só digitizar. Olha a acurácia terminológica. Digitizar é quando eu tiro uma foto de um objeto. Não é só digitalizar. Digitalizar é quando eu pego um processo do analógico e o represento no ambiente digital. Também não é transformação digital. Muita gente fala, eu estou digitalizando um material, um material analógico que eu tinha, eu estou fazendo transformação digital da minha biblioteca. Não. Estou fazendo transformação digital do meu arquivo. Não. Você está digitalizando. Você faz transformação digital quando você muda o modelo de negócio. E o modelo de negócio da preservação mudou. Ele é diferente, agora ele é sistêmico, ele tem que trabalhar com pacote, ele tem que isolar o pacote de arquivamento. E nós precisamos disso que o Stopanovski nos diz, que impacta arquivos, bibliotecas, museus e etc. Segurança jurídica. Segurança jurídica requer cadeia de custódia digital para documento arquivístico, para e-mails. Agora, com o advento e o dilema
de que as bibliotecas, isso não é só UF, isso é Brasil inteiro e mundo inteiro está acontecendo. As bibliotecas estão recebendo dissertações e teses diretamente no seu RI, nos seus repositórios institucionais, e esse original quase que não existe mais na instituição. Olhem que dilema. O arquivo não recebe mais a tese e a dissertação. Documento permanente. Lei 8.159 define como documento permanente, não pode ser eliminado, são imprescritíveis e inalienáveis. A quem passa a recair esta responsabilidade da preservação? A biblioteca, e que tem que ter um diálogo profícuo com os arquivos, que tem que dar conta desta preservação, e que esse material vai ter que ser preservado segundo a lei, para sempre e mantido autêntico, confiável, seguro e preservável ao longo do tempo. Olhem os dilemas que estão aparecendo para todos nós. Olhem as preocupações, e isso nos leva à abordagem da preservação digital sistêmica. Não basta colocar a dissertação no RI. Aquilo é DIP, aquilo é disseminação. Aí eu vou perguntar para aquela biblioteca, aonde está sendo preservada aquela dissertação, aquela tese que é original? Ela teria que ser preservada no AIP, no pacote de arquivamento. Naquele ambiente orientado pela norma do modelo AIS. Olha a importância de pesquisas nessa temática. Então, essa preservação ela tem que ser orientada à política, a estratégias de preservação, mas que tem que estar inseridas neste ambiente. Vamos para um exemplo muito prático, muito claro. Se a gente precisasse, no passado, vamos olhar passado, se eu precisasse converter na minha biblioteca, ou no meu arquivo, no meu museu, um áudio em MP3, vocês sabem que o áudio MP3 está morto, está legado, acabou. É um formato superado. Eu tenho que converter para um formato atual, que é o AAC. Vocês vão me dizer, professor, mas estão usando ainda MP3. Equívoco. As unidades de informação não podem seguir cometendo equívoco. Nós temos que converter. Olhem, o MP3 tinha somente 5 canais, o AAC tem 48 canais. Aí vocês vão dizer, mas professor, eu vou lá e eu pego aquele MP3, abro no meu desktop da minha unidade de informação e converto para AC. Isso é ruptura da cadeia de custódia, é um trabalho manualístico, que não pode mais ser feito na abordagem sistêmica. Quem que tem que converter agora? O ambiente, o entorno. Quem tem que converter é o modelo AIS, é a norma ISO 14721, que vai pegar esse pacote que tem o MP3 dentro e vai convertê-lo para o formato atual. Essa é a abordagem sistêmica. E eu vou trabalhar através da política. Aí olha o que eu falei, não é só gestão da preservação digital, é governança da preservação digital. Eu trabalho com a política. E eu vou ter que começar a me cuidar, porque eu tinha muita ganas de mexer no objeto digital, né? Abrir aquele artigo que está lá no CER, que estava num WordStar e converter para um formato atual. Que estava num Word 2 e converter para um formato atual. Não posso mais. Isso tem que ser sistêmico. Abordagem sistêmica. Essa é outra pergunta para nós fazermos para as nossas unidades de informação. Olhem que à esquerda aí na apresentação, na tela, eu tenho uma abordagem sistêmica dos microserviços de um ambiente de preservação digital sistêmico. Exemplo, o Arquivemática, um software livre. À direita, uma abordagem manual, manualística, dependente de suporte, dependente de mídia, que não é sistêmico, que não é mais abordagem sistêmica, e eu não deveria mais aplicar nas minhas bibliotecas, arquivos, museus. Agora eu tenho que partir para uma abordagem sistêmica. Tenho material analógico ou mídias off da abordagem sistêmica? Capturemos. Eu tenho DVD. Vamos capturar esses DVDs para dentro da cadeia de custódia, para dentro da PDS. Professor, eu tenho disquete ainda. Urgentemente, capturar disquetes e fazer pacote zip
para ser capturado para dentro da abordagem sistêmica, fazendo esse andar, esse workflow que vocês estão enxergando. CIP, IP, DIP. Está muito claro que nós, arquivistas, bibliotecários, museólogos, temos que dominar elaboração e conformação de pacotes CIPs, IPs e DIPs. Digitalize e faça o CIP. Arquiva, faz IP, vai disseminar, faz DIP, de disseminação. E isso é automático, como está aí nesse plano de preservação digital, por exemplo, do Arquivemática, que a rede cariniana do BIBICT, o DRIAD, vem trabalhando. O IBICT vem trabalhando de forma muito profissional com a Arquivemática em arquivos, bibliotecas, museus e etc. Aonde eu já tenho a regra nesse plano de preservação digital, tanto para o pacote IP, quanto para o pacote DIP, indicando que não sou mais eu, ser humano, arquivista, bibliotecário, museólogo, que vou lá mexer com os bits, converter de MP3 para AC. Quem tem que passar a fazer isso agora? O ambiente, o entorno digital orientado por política. Então, o meu trabalho agora passa a ser muito mais intelectual, conceber planos de preservação digital, que eu alimento esses planos de preservação digital no entorno, no ambiente digital, e ele vai me obedecer. Aí está outro exemplo livre, software livre também, muito usado, o Roda, Repositório de Objetos de Digitais Autênticos de Portugal. O Arquivemática, desenvolvido pela canadense Artefacto. Vejam aí os microserviços. Normalizar para preservação. O que quer dizer isso? Fazer o IP. Normalizar para acesso. Fazer DIP. E é isso que nós temos que dominar. A gente faz em aula já. Aqui na UF, a gente já faz pacote. Tá? É uma convergência. Nós estamos falando de sistemas convergentes, integradores. Aí é que está. Nossa biblioteca já é convergente? Ela já tem um lugar para receber pacote? Quando o bibliotecário digitaliza, ele tem um lugar para depositar esse material e fazer IP? Não é só o RI, não. RI é DIP, é disseminação e acesso. Quero saber de preservação. E o arquivo que digitaliza? Deixa o link do Arquivemática aí para vocês darem uma olhada. Tem manual, tem vídeo. Deixo aí o Dataverse, repositório para dados, gestão de dados, e especializado em tratamento de dados, que é uma necessidade que nós temos hoje. Tá? Tratar a ORCID, tratar todos os registros que a gente tem em dados nas nossas bibliotecas, mas interoperado ao pacote IP, interoperado naquela abordagem sistêmica. Isto é muito importante, abordagem sistêmica, uma interação entre todos os sistemas. Sistemas de negócio, CR para as nossas revistas, OJS, dados com os nossos sistemas de Dataverse, sistemas de gestão, de preservação e de transparência ativa. Posso falar muitos referenciais, muitas terminologias aqui, mas vocês têm um caminho. Comecem pela norma ISO Internacional de Preservação Digital, a ISO 14721 do modelo OAIS, versão 2012, que inclusive já está com a sua versão magenta, era para ter saído a versão 2022. Não saiu, pandemia, a gente acredita que em 2023 até o final sai. Esta, então, é a preservação digital sistêmica, ou também ativa. A preservação ativa, orientada por esta abordagem sistêmica, elaborada de acordo com essa espécie de guarda-chuvas, né, que trata isso de forma sistêmica. Isso nos leva ao modelo AIS, que é a norma mais importante de preservação digital. Vou deixar um pouco do histórico aí para vocês. Onde é que nasceu o AIS? Da NASA, porque a NASA, lá em 82, a NASA tinha um problema sério de preservação digital e não sabia como resolver e buscou na nossa literatura de ciência da informação, de arquivo, de bíblia, de múseo, e não encontrava.
não encontrava uma solução que garantisse documentos, informações autênticas ao longo do tempo. A solução está aí, é o modelo OAIS, é o isolamento do pacote de arquivamento. Se eu continuar acreditando que dá para colocar o original na internet, que é o que acontece com os repositórios institucionais, a gente vai tomar sustos danados. Todo e qualquer sistema que esteja acessível pode ser invadido. Isso é um princípio computacional. Leve mais tempo ou mais recursos computacionais, mas esse sistema, sim, pode ser invadido. E é por isso que eu tenho que isolar, é por isso que essa norma ISO criou aquele isolamento. Deixo a linha de tempo do modelo OAIS para vocês darem uma olhada. Nascimento, definições, aonde a gente está, que é o OAIS 3, que ainda não foi publicado como norma ISO, mas já dá para baixar a versão magenta. Tá? Esse é o modelo OAIS que precisa ser auditado e certificado. Auditoria e certificação de um repositório institucional ou de um repositório arquivístico. A segunda ISO aí que está em tela, ISO 16363, mais objeto de estudo para vocês. Mas e quem audita e certifica? Também é auditado e certificado nesse ecossistema de preservação digital pela terceira ISO que está aí, a ISO 16919. Viram o nível da acurácia? Não é complexidade, acurácia. A primeira ISO, 14.721, é o repositório, o RDC, para arquivo, bibliotecas, museus. A segunda ISO que está aí, audita e certifica esse repositório. Esse modelo não existe no Brasil ainda, viu? Então, olhem que maravilha para vocês dedicarem-se a essa temática. E a terceira ISO, audita e certifica o repositório? Não. Audita e certifica quem auditou e certificou, garantindo uma blindagem, uma segurança. Isso é o modelo AIS, estas são as entidades, produtor, administrador, conservador ou consumidor, perdão, que nós vamos ter que começar a perguntar agora para as nossas unidades de informação, que nós vamos ter que cuidar mais da conformação de pacote. Pergunta, vocês já elaboraram pacotes? Vocês, bibliotecários, vocês, arquivistas, vocês, museólogos, nós temos que dominar a elaboração de pacotes de preservação digital. É o core, é o cerne, é o centro da preservação digital. Fazer pacotes. Se eu não faço pacotes, eu tenho um problema sério de preservação digital. Isso tudo estará debaixo da gestão da preservação digital e logo adiante debaixo da governança mais alta, cuidado das políticas, cuidado da manutenção, cuidado da longevidade desses sistemas. Essas plataformas têm que ser compartilhadas entre arquivo, biblioteca, museu e com uma custódia compartilhada entre a TI. Tem que ser software livre, gente. Se nós estamos falando de registros públicos, eu não posso deixar a mínima dúvida ou possibilidade de que no futuro eu não pague a licença e eu vá dar algum tipo de restrição ao meu usuário de acesso àqueles materiais. Documentos públicos, informação de biblioteca pública, informação de arquivos públicos, de museus com software livre. Não usem software proprietário sob hipótese alguma nesses materiais. Usem software proprietário em casa, nos seus materiais privados. Agora, não, nunca, jamais num material público, num documento, numa informação que é pública. Corri bastante, cheguei às considerações finais, consegui, desculpa pelo tempo, mas era necessário. Para fechar, o principal que eu queria de recado para vocês, a abordagem sistêmica. Parar com essa abordagem muito, vamos fazer como dá. Vamos digitalizar e colocar numa pasta compartilhada. Vamos capturar esse material e botar num HD externo. A gente tem que parar com isso. Abordagem sistêmica, digitalização e fazer pacote CIP. Nossos bibliotecários têm que dominar a elaboração de pacote CIP. Nossos arquivistas, nossos museólogos
Temos que dominar o modelo OAIS, a ISO 14721. Tenho que identificar as 3 entidades e agentes do OAIS. O que é gestão de bibliotecas ou de arquivos ou de museus? O que é preservação, pacote AIP? O que é acesso e disseminação? E, por último, transformação digital. Eu tenho que mudar os modelos de negócio e eu vou ter que dialogar nas minhas unidades de informação e com os meus profissionais o modelo de negócio quando muda. A preservação digital mudou. Não dá mais para continuar fazendo só digitalização. Mudou o modelo de negócio. Isso é transformação digital que eu preciso implementar nas minhas instituições. Quero agradecer novamente a oportunidade de ter sido chamado, de trazer esse referencial e agora estar aqui à disposição de vocês para dúvidas, para comentários, mas eu quero ouvir como estão as unidades de informação de vocês em relação a isso que eu tentei trazer para o diálogo. Visão sistêmica, abordagem sistêmica da preservação digital. Preservação digital sistêmica. Muito obrigado e estou à disposição. Oi, muito obrigada a você, professor, né? Essa palestra foi brilhante mesmo, dentro do tempo, né? E agora eu vou chamar o próximo professor e as perguntas vão ser no final da palestra, né? Então, agradecendo mais uma vez o professor Daniel Flores, né? E agora eu vou apresentar o professor Marcos Vinícius Pereira da Silva, também agradecendo muito o aceite, professor, de estar aqui com a gente, compartilhar esses conhecimentos, né? Estamos muito felizes. Vou ler o seu currículo também, né, de forma resumida. Marcos Vinícius Pereira da Silva, ele é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, UF, é mestre em Ciência da Informação na área de Informação e Comunicação em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, é graduado em Biblioteconomia e Documentação pela UF, é assessor em Gestão da Casa de Oswaldo Cruz, né? Atuando nos projetos na área de ciência aberta, preservação digital, biblioteca virtual, gestão do conhecimento e estudo métricos da ciência, é coordenador adjunto do Fórum de Preservação Digital Fiocruz e coordenador executivo da BVS, né, História e Preservação Cultural, é membro do Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fiocruz, né, do Comitê de Gestão de Preservação, é professor do curso de Biblioteconomia da Universidade Salgado de Oliveira. Então, muito obrigada, professor, e tem a palavra para a nossa palestra. Eu queria dizer também que as perguntas estão no chat, né? Vocês podem fazer ao final da live. Tá Então, ótimo, Ana obrigada, Paula. professor. Muito obrigado, Ana Paula. Vocês estão vendo minha tela? Acredito que sim, né? Sim. Primeiro, eu quero agradecer a professora Renata e ao professor Túlio pelo convite. É um prazer imenso compartilhar essa mesa com o professor Daniel, que é uma referência na área de preservação digital. E eu tenho um apreço muito grande pela Fiocruz, pela UF, né? É a instituição, como a Ana Paula comentou, que eu fiz minha graduação em Biblioteconomia e Documentação e fiz meu doutorado também em Ciência da Informação. Eu vou falar aqui um pouco, a gente vai pensar um pouco dos arquivos de bibliotecas e museus como instituições de memória. Depois eu vou falar brevemente sobre as ações de curadoria e preservação digital para falar um pouco sobre a experiência da Casa do Oswaldo Cruz e da Fundação Oswaldo Cruz na preservação digital e difusão cultural. É importante destacar que, desde suas origens, arquivos, bibliotecas e museus exercem um papel importante na preservação e disseminação de conhecimentos produzidos pela sociedade, que estão registrados em diferentes formatos, sejam eles documentos, livros, fotografias, vídeos. E essas instituições também contribuem para a construção de identidades e de memória, por meio da disponibilização de testemunhos e representações do passado de determinados grupos sociais. Nos últimos anos, com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, principalmente pela internet, surgiu a necessidade de disponibilizar os acervos no ambiente virtual, principalmente durante a pandemia do Covid-19, que todos ficaram em casa, isolados, e as pesquisas e o acesso à cultura continuou.
É importante destacar também que 81% da população brasileira com 10 anos ou mais é usuária da internet. Desses, 40%, segundo dados de 2021 do Comitê Gestor da Internet do Brasil, 40% utiliza para realizar pesquisas escolares ou estudar por conta própria. E 54% lê em jornal, revistas ou notícias. No entanto, somente 10% viram exposições ou visitaram museus virtuais. Apesar desse número expressivo, né, de pessoas que acessam a internet, esse acesso é desigual, né, que uma parcela considerável da população só acessa a internet através de dispositivos móveis, como celulares. Então, cabe também a essas instituições de memória, principalmente bibliotecas públicas, escolares e comunitárias, promover a inclusão social e a competência informacional também para as pessoas conseguirem acessar informações de qualidade. Então, nesse contexto também de demanda de maior acesso aos acervos pela internet, as bibliotecas e arquivos de museus passaram a digitalizar seus acervos ou a disponibilizar também os chamados documentos natos digitais, ou seja, aqueles que já nascem digitalmente. Aqui são os dados de 2022, também do Comitê Gestor da Internet, que mostra que uma parcela significativa dos arquivos, isso eu fiquei um pouco surpreso, já disponibiliza seus acervos para público na internet. No entanto, ainda é inexpressivo, é baixo o número de bibliotecas que disponibilizam seus acervos na internet. Quando a gente pensa também em acervos digitais, isso traz um pouco de complexidade, né, para o trabalho dos arquivistas, bibliotecários e museólogos. Nesse contexto, nasce uma área, né, chamada curadoria digital, que eu vou falar um pouco antes, mas falar um pouco o que é a digitalização. Né? A digitalização é a conversão de documentos físicos analógicos para o formato digital. É importante pensar que a digitalização contribui também para a preservação física desses documentos, uma vez que não precisa ainda mais acessar esses documentos físicos, né? Uma vez que esses documentos estão disponíveis na internet. E a digitalização também contribui para o acesso e a difusão dos documentos, que várias pessoas conseguem acessar esses documentos, esses itens dos acervos simultaneamente em várias regiões do globo. Então, como eu falei, curadoria digital é um termo que foi utilizado pela primeira vez em 2001, utilizado inicialmente para dados de pesquisa, ou seja, aqueles dados que são coletados ou produzidos durante o trabalho de pesquisa. Hoje ela é entendida como uma área de conhecimentos e de práticas de natureza interdisciplinar, então não é um conhecimento exclusivo da biblioteconomia, é um conhecimento exclusivo da ciência da informação ou da arquivologia. Ela tem contribuições de diferentes disciplinas e busca promover a gestão ativa, o acesso e a preservação ao longo de todo o ciclo de vida dos acervos digitais. Ou seja, a preservação digital é entendida como um dos itens para se pensar na curadoria digital. Então, existem vários modelos de curadoria digital. Um dos modelos mais conhecidos, apesar de algumas críticas, é um modelo do Digital Curation Center. Aí aqui soltar um pouco do exemplo desse modelo. E quando a gente pensa em curadoria digital, tem várias etapas que devem ser cumpridas pelos arquivos de bibliotecas e museus. Então, eu vou falar aqui sobre algumas etapas. Né? Uma é planejar e estabelecer diretrizes e criar os objetos, sejam eles natos digitais ou representantes digitais por meio da digitalização. Descrever esses objetos digitais por meio da atribuição de metadados descritivos, administrativos e estruturais. Estabelecer diretrizes de acesso e uso desses objetos digitais, conciliando a legislação de direitos autorais, da personalidade e de proteção de dados com o direito constitucional à informação, à cultura e à educação. Aqui é um ponto importante, se a gente olhar a lei de direitos autorais de 98, especificamente em relação às bibliotecas, né, os materiais que não estão em domínio público, a princípio, não poderiam nem ser digitalizados para preservação. Mas é a função das bibliotecas, dos arquivos do museu também
preservar e dar acesso. Então, é sempre importante observar, tentar conciliar essa legislação de direitos autorais com o direito à informação também, o direito à cultura e o direito à educação. Então, é necessário também, quando a gente pensa em curadoria digital, estabelecer diretrizes de preservação digital por meio de uma política institucional, avaliar, selecionar e transferir esses objetos digitais para um repositório digital confiável, como o professor Daniel comentou, descartar, caso necessário, os objetos não selecionados para preservação de longo prazo, disponibilizar esses objetos para acesso e desenvolver também diretrizes de difusão cultural. É importante também, quando a gente pensa em curadoria digital, pensa nesse fluxo também, envolver membros da sociedade. E também envolver membros da sociedade, das classes ditas populares também, porque esse saber que vai ser preservado a longo prazo não tem que ser o saber somente das classes, dos grupos hegemônicos. Né? A gente tem que trabalhar com uma perspectiva também de preservação de outros grupos ditos minoritários ou populares. Então, nesse cenário, eu vou falar um pouco sobre a experiência da Fiocruz da preservação e acesso, né? Porque a gente entende que a gente preserva para garantir o acesso de longo prazo. Só para contextualizar um pouco o que é a Fiocruz, né? A Fiocruz foi muito falada durante a pandemia, é uma instituição que ela nasce em 1900, como a origem da Fiocruz, como Instituto Soroterápico Federal, no contexto da epidemia de peste bubônica. E desde então, ela foi constituindo acervos. Hoje, a Fiocruz tem o acervo arquivístico, arquitetônico, urbanístico e arqueológico, que são os edifícios, né, históricos da Fiocruz, que o mais emblemático é o pavilhão mourisco, o Castelo Mourisco. Quem passa na Avenida Brasil reconhece o Castelo Mourisco. O acervo bibliográfico, hoje a Fiocruz possui mais de 19 bibliotecas, inclusive uma seção de obras raras e a Biblioteca de História das Ciências e da Saúde, com obras que datam desde o século XVI. É entendido também as coleções biológicas como acervo científico e cultural e o acervo museológico. Então, nesse contexto de digitalização massiva e de criação de documentos natos digitais, a gente tem a urgência de pensar a preservação e o acesso também a esses acervos. E nos últimos anos, principalmente nas últimas décadas, a Fiocruz produziu diversos documentos para buscar promover tanto o acesso e preservação, tanto dos acervos analógicos quanto dos acervos digitais. Então, como a política de preservação e gestão de acervos culturais das ciências e da saúde, especificamente da Casa de Oswaldo Cruz, e foram produzidos diversos programas alinhados a essa política. Um desses programas é o programa de difusão cultural, e estamos desenvolvendo o programa de acesso, a política de acesso aberto ao conhecimento, e mais recentemente, em 2020, a política de gestão, compartilhamento e abertura de dados para pesquisa. Aqui é a política de preservação dos acervos científicos e culturais da Fiocruz, que englobam outros acervos que não são custodiados pela Casa de Oswaldo Cruz, como parte dos acervos do acervo bibliográfico, das coleções biológicas. O Manual de Digitalização, que foi lançado em 2019, a política de memória institucional e o programa de preservação digital de acervos da Fiocruz, que é ligado a essa política de preservação de acervos científicos e culturais da Fiocruz. A política de preservação ela institui o Comitê Gestor do Preservo, e essa política tem como objetivo estabelecer um novo nível de organização e maior integração entre os diferentes acervos, né? O acervo museológico, o arquivístico, bibliográfico, estabelecer uma infraestrutura à preservação do patrimônio cultural, desenvolver metodologias, tecnologias e políticas para a preservação dos acervos e aumentar o acesso ao conhecimento produzido e guardado pela Fiocruz. Então, como eu mencionei, a gente tem essa urgência de pensar a preservação e acesso digital, né, desses acervos digitais. E como o professor Daniel falou, quando a gente fala de preservação digital, a preservação digital não está atrelada somente à tecnologia. A preservação digital também está relacionada aos recursos, sejam recursos humanos, orçamentários, e questões organizacionais.
Então, a preservação digital, a gente entende, e a literatura também fala isso, ela deve ser colocada como um programa, uma política institucional de nível estratégico, né? Ela não é um projeto que tem início, meio e fim. Ela faz parte hoje do cotidiano dessas instituições que têm acervos culturais. Então, o programa, uma política, deve ser adequado às necessidades, requisitos e recursos definidos pela instituição, requer o desenvolvimento contínuo e dialogado e deve refletir também as melhores práticas e padrões. E os acervos também, a gente entende que os acervos também devem elaborar seus próprios planos de preservação digital alinhados a essa política ou programa institucional, que é essa ação, esse plano é mais no nível operacional, no nível prático. Aqui tem alguns documentos que utilizamos como base para o desenvolvimento do Programa de Preservação Digital da Fiocruz, que é um documento produzido pelo Arquivo Nacional, que é Recomendações para a Elaboração de Política de Preservação Digital de 2019, e um documento produzido pelo governo do Canadá, que eles apresentam um workflow, né, um processo de preservação digital, incluindo a criação de normativas, políticas e programas de preservação digital. Então, para a elaboração do programa de preservação da Fiocruz, foi criado um grupo de trabalho que é composto por profissionais de diferentes acervos, né, que fazem parte da Fiocruz e da área de tecnologia da informação. É importante pensar que a preservação digital não é exclusiva da biblioteconomia, da arquivologia ou da ciência da informação. Ela é uma área também de natureza interdisciplinar, envolvendo diferentes áreas. E esse documento, então, tem como objetivo sistematizar e documentar um conjunto de orientações e procedimentos técnicos relevantes para as ações de preservação dos objetos digitais da Fiocruz. A gente segue alguns princípios básicos, alguns deles que foram mencionados aqui pelo professor Daniel, que é a importância do uso de padrões e protocolos abertos e interoperáveis, a adoção, sempre que possível, de formatos não proprietários amplamente aceitos, né, para a gente garantir também o acesso de longo prazo, não precisar pagar lá na frente para acessar esses formatos proprietários. Definição de estruturas padronizadas e metadados descritivos e de preservação de acordo com modelos internacionais e adesão a práticas de trabalho colaborativo em rede. Então, hoje, a Fiocruz faz parte da rede careniana, que foi mencionada também pelo professor Daniel, que é uma rede coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, o IBICT, que faz um trabalho exemplar de preservação digital e tem diversas instituições que fazem parte. A gente adota como modelo de referência o modelo AIS, e, posteriormente, a gente prevê a adoção de outros modelos, né, para auditoria e certificação, definição de níveis de preservação digital e outros princípios aqui que também a gente segue, que são descritos no programa. O programa está disponível na internet para acesso também, em acesso aberto para quem quiser. Então, eu não vou entrar aqui no detalhe sobre o modelo AIS, que o professor Daniel já foi exemplar na fala dele. Ele foi aprovado em 2002, revisado em 2012, e a gente tem essa expectativa de uma nova revisão ser lançada ainda em 2023. Seguimos, né, a gente busca seguir esse modelo funcional proposto, né, que desde a produção até o acesso, passando pela gestão, para pensar nessa preservação digital sistêmica, né, ou preservação digital ativa na Fiocruz. Também estamos alinhados, buscamos estar em consonância com a ISO 16363, que define diretrizes para certificação e auditoria de repositórios digitais. A Fiocruz selecionou como repositório digital de preservação o Arquivemática. A gente tem outras possibilidades, né? Existem outras possibilidades de repositórios digitais, mas a Fiocruz definiu o Arquivemática como repositório. E um dos motivos é que a Fiocruz já possui algumas plataformas de acesso que prevêem essa interoperabilidade com a Arquivemática, né? Então, o nosso repositório institucional é o DSpace. Então, o DSpace já prevê uma interoperabilidade, uma integração com a Arquivemática.
nós temos nosso acervo arquivístico foi desenvolvido em Atom, que também prevê essa interoperabilidade, essa integração, e também temos um repositório de dados de pesquisa desenvolvido no Dataverse. Então, um dos critérios principais para a escolha do Arquivemática como repositório é essa integração com nossas plataformas de acesso. E a gente almeja que esse repositório seja considerado como confiável, né? Então, a gente trabalha com essa perspectiva de criar um repositório digital confiável de preservação da Fiocruz. Hoje, o que é colocado, que cada acervo deve desenvolver o seu próprio plano de preservação digital alinhado com esse programa de preservação digital, e atualmente temos três planos, já lançados, que é do acervo da coleção Mais Médico, que é um acervo iconográfico sob a custódia da Casa de Oswaldo Cruz, da Bit Saúde Distribuidora, que é um acervo arquivístico audiovisual, e do repositório institucional Arkham. E a gente estabeleceu também uma estrutura de governança, né, para se pensar e promover ações de preservação digital. Então, temos um fórum de preservação digital, que é ligado a esse Comitê Gestor de Preservo, e recentemente foi criado o Comitê Gestor do Repositório Digital de Preservação da Fiocruz para operacionalizar e implementar pipelines relacionados hoje ao Arquivemática. Só para dar um bold parcel sobre as ações de digitalização, o documento está sendo revisto e vamos incluir também nesse novo documento questões relacionadas à acessibilidade, gestão de riscos, sustentabilidade, acesso a direitos autorais e preservação digital, que a gente está vendo que são questões caras para as instituições de memória. E estamos desenvolvendo também ações de difusão cultural, né? Então, assim, não basta a gente preservar, né? A gente tem que garantir o acesso também e promover o acesso a esses acervos, sejam eles natos digitais ou acervos digitalizados, né? Os representantes digitais. E o que a gente entende como difusão cultural? É todo e qualquer processo realizado para fazer conhecer, valorizar, transmitir e tornar acessíveis, tanto para o público especializado quanto para o público em geral. Então, essa ação de difusão cultural pode ocorrer por 2 meios diretos e indiretos, e a gente já desenvolve algumas ações de difusão cultural. A gente tem uma parceria com a Brasiliana Fotográfica, que é uma excelente iniciativa coordenada pela Biblioteca Nacional. Fazemos a difusão também usando as mídias sociais, e parceria também com o Café Histórica, um blog. Só que a gente viu uma oportunidade também de difundir nossos acervos usando as estratégias wikis, né? O que é o wiki? É uma ferramenta baseada na internet que permite que os conteúdos sejam editados coletivamente com uma linguagem de marcação simples. O Wikimedia é esse guarda-chuva com várias wikis, sendo que a mais conhecida é o Wikipedia. Só que a gente também tem o Wikicommons e o Wikidata. O Wikicommons é uma iniciativa de compartilhamento e abertura, de promoção de acesso livre de acervos culturais. Como eu falei, o Wikipedia é mais conhecido, que é uma enciclopédia digital colaborativa de alcance mundial e de licença livre. E hoje, a Wikipedia ela ocupa o 7º lugar com o maior número de acessos. No Brasil, ela fica entre os 10 sites mais acessados, sendo que é o único site sem fins lucrativos, né? Então, a gente vê como uma oportunidade também de disponibilizar nossos acervos no Wikicommons, também esses acervos serem visualizados através da Wikipedia. É importante destacar também que esses verbetes, esses acervos, no geral, que são disponibilizados hoje, fazem parte de instituições ou são promovidos por pessoas do chamado Norte Global, né? Então, principalmente Estados Unidos, Canadá e Europa. E é importante para as instituições culturais do chamado Sul Global, de países emergentes, como países da África e da América Latina e Caribe, também participarem desse movimento, né, de promoção do acesso livre, acesso aberto
ao conhecimento. E quando a gente faz algumas buscas, né, principalmente no Google, o Wikipedia é ele é um dos sites que são recuperados, são um dos primeiros sites a ser recuperados. Então, é um importante instrumento também de acesso. E hoje ela já disponibiliza alguns documentos. E o que a gente fez? A gente se alinhou com a iniciativa que hoje é chamada de GLAM, que é um acrônimo, né, para galerias, bibliotecas, arquivos e museus, uma perspectiva aberta, né, que promove o acesso livre e aberto aos acervos digitais dessas instituições de memória. Então, quando a gente pensa em GLAM, a gente pensa em alguns princípios, né? A gente tem alguns princípios iniciais, que é disponibilizar metadados sobre os acervos em domínio público, os objetos digitais com direitos autorais expirados devem ser mantidos em domínio público, e as obras em domínio público ou com licença livre devem ser marcadas explicitamente, disponibilizar dados em formatos abertos e legíveis por máquinas e buscar por novas formas de engajamento público. Então, nesse sentido, a gente promoveu o primeiro evento, que é a Editatona, voltado com os acervos, a criação de verbetes, a edição de verbetes e a inserção de imagens dos nossos acervos sobre Oswaldo Cruz, que é um dos patronos da ciência do Brasil, é um importante personagem para o desenvolvimento da ciência e da saúde pública no Brasil, e que no dia 5 de agosto foi a comemoração de 151 anos de vida do Oswaldo Cruz. Aqui somente algumas imagens da Editatona. E hoje está disponível, parte do nosso acervo sobre Oswaldo Cruz está disponível no GLAM da Casa do Oswaldo Cruz para com acesso livre. Então, todos convidados a conhecer essa iniciativa da Casa de Oswaldo Cruz de difusão cultural. Só alguns exemplos do que a gente está trabalhando. Então, só para finalizar essa minha rápida fala aqui, a gente ainda tem apesar dos avanços desses últimos anos, ainda temos alguns desafios, né? Como desenvolver e implementar novos planos de preservação digital, definir os níveis de preservação digital da Fiocruz, implementar o repositório digital confiável da Fiocruz, que hoje é o Arquivemática, implementar essas novas diretrizes de digitalização e promover ainda mais o acesso aos nossos acervos. Enfim, muito obrigado pela disponibilidade e também estou aberto aqui para perguntas. Oi, nós que agradecemos, professor Marcos, né? Foi muito boa a sua palestra, foi de grande importância. Eu quero dizer para vocês que a lista de presença está no chat, né? E a lista de perguntas também está no chat. Eu vou ler as perguntas para os dois professores, né? E vamos iniciar o debate aqui com as perguntas, né? Eu queria dizer mais uma coisa agora nesse meio tempo, sobre o ciclo de treinamento e base de dados da UF, né? No site da bibliotecas.uf vocês vão ver a programação do ciclo de palestras. Então, eu vou começar aqui com as perguntas, professores. Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta é do Pedro Oliveira, do Rio de Janeiro. Ele tem uma pergunta. Professores, eu tenho uma pergunta simples, mas que para mim foi um problema nesta semana. Como posso explicar a uma pessoa que a foto do documento que ela tirou com o celular não é um documento autêntico? Vou passar de pergunta a pergunta, ou vocês querem que eu faça todas as perguntas para vocês responderem? Ao final, vocês respondem essa. Pode fazer as outras, então? Preferia até uma, viu? Se for possível, Ana Paula, mas você De uma a uma? Tá. Vocês ouviram essa pergunta? Tá. Sim. Alguém quer responder? Algum dos professores sobre... Eu sou bibliotecário de formação. Então, questões de autenticidade, eu acho que cabe mais apesar
apesar de acreditar cada vez mais que essas áreas são muito convergentes e devem ser trabalhadas em conjunto, né? Porque eu acho que assim, a arquivologia tem muito a contribuir para a biblioteconomia e a biblioteconomia tem muito para contribuir para a arquivologia. Então eu passo essa pergunta para o professor Daniel, que eu acho que cabe mais. Eu suspeito que assim, a fotografia tirada por documento é autêntica, eu posso estar completamente enganado, mas eu entendo que tem uma presunção de autenticidade, né? Deixa eu aproveitar. Marcos, primeiro Pedro, obrigado pela pergunta. Marcos, parabéns pela apresentação, encantadora, viu? Maravilhosa, e além do conteúdo, da riqueza dos materiais que estão ali, faz a gente se apaixonar cada vez mais pela Fiocruz. Aplicando tudo aquilo que a gente vem discutindo, né? Aplicando RDC, trabalhando com políticas, olha aí a Fiocruz com a Arquivemática, com o Atom, com The Space, com Dataverse. Então, assim, ó, é um deleite para o professor, maravilhoso. Meus parabéns e vida longa sempre a Fiocruz. Pedro, uma foto de um documento nunca e jamais será autêntica. Isso é importante, viu? E aí, para isso, para a gente poder tecer essa afirmação, tirar uma foto, digitalizar, passar num scanner, vamos aproveitar para melhorar essa acurácia. Não é nem digitalizar, né? É digitizar. Tá? Digitalizar é quando eu pego um processo de negócio que estava no mundo analógico e represento esse processo de negócio no mundo digital. Isso é digitalizar. Digitalizar um processo de negócio. Então, isso de tirar a foto de um documento é digitizar. É importante termos essa acurácia terminológica. Digitizar, digitalizar e transformar digitalmente. Agora, vamos responder. Por que não é um documento autêntico? Porque os elementos intrínsecos e extrínsecos que garantem a autenticidade daquele documento somente estarão no suporte original de produção. Somente. Vem um dilema aí, né? Vocês vão me dizer, mas professor, o que acontece com vamos chamar de digitalização agora, porque os documentos brasileiros chamam de digitalização, né? Mas é digitização. Por que a gente digitaliza e diz que tem fonte de prova e validade jurídica? Porque ele vai ser um documento autenticado. Vamos separar, então, autêntico de autenticado? Autêntico é qualidade. Autenticado é declaração. Fácil, né? Então, aquela foto nunca vai ser um documento autêntico. Jamais. Nunca. Tá? Porque ele não tem aqueles 5 elementos da autenticidade. 5 elementos, as 3 dependências e os 2 componentes. Os 3 elementos. Custódia, preservação, transmissão no tempo. Isso é literatura nossa, como o Marcos bem falou. Da ciência da informação, da arquivologia, da Bíblia, da música e compartilhado. E os 2 componentes, identidade e integridade. Aquele documento ele não tem esses elementos. Agora, eu posso digitizar, representá-lo digitalmente. Olha o que eu estou falando. Eu estou representando ele. Eu não estou tendo o documento aqui. Eu não vamos mais usar a terminologia de documento digitalizado. Vamos usar a terminologia de representante digital. Por quê? Porque aquela carta, aquele ofício, aquele memorando que foi produzido no analógico e assinado, ele é autêntico lá. Se eu representá-lo e trouxer para o ambiente digital, eu tenho um representante. Se eu disser que eu tenho o documento digitalizado, olha o perigo jurídico. Eu tenho o documento fonte de prova. Não, você não terá. Você tem um representante, mas que para ele valer como fonte de prova, além disso, ele tem que ser autenticado. Ele tem que receber uma declaração por quem tem autoridade para isso. Aí a diferença de autenticado e autêntico. Autêntico, ele nunca uma digitalização vai gerar documento autêntico. Autêntico é os natos digitais que foram mantidos em cadeia de custódia e, como o Marcos falou, em um RDC. Tá? Preservado, autêntico, por uma equipe nas unidades de informação. Então, eu tiro a foto, eu autentico, eu faço uma declaração de autenticidade, ele vai ter validade jurídica, pode ser apresentado num tribunal, mas como documento
autenticado, razoável presunção de autenticidade, mas nunca, 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 jamais como documento autêntico. O documento que eu recomendaria para o Pedro, resolução número 37 do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos. Diretrizes para a presunção da autenticidade dos documentos digitais. Pedro, espero ter respondido, e excelente pergunta, viu? Vou passar para o mim, desculpa, porque eu tinha entendido a pergunta errada. Eu tinha entendido, não estava relacionando ao documento. Eu tinha entendido que era fotografia normal, que a gente faz a fotografia do dia a dia. Então, eu só peço desculpa aí pela minha falta de compreensão da pergunta. Tá, obrigada, professores. Eu vou passar para a próxima. Érica Soares, de Niterói. Ontem tivemos uma aula sobre desinformação nas mídias digitais. Ao pensar com a exposição de vocês, percebo que as práticas de digitalização sem preservação digital contribuem para a circulação de documentos sem autenticidade e veracidade. Eu gostaria que vocês comentassem como a fala de políticas de preservação digital podem contribuir com a disseminação de desinformação e o que podemos fazer a respeito. A pergunta da Érica Soares. Olá, Érica. É uma ótima pergunta. Assim, eu vou tentar responder, que é uma pergunta fácil, né? Assim, a gente entende que essas instituições, né, as nossas instituições, arquivos, bibliotecas e museus, são as responsáveis, né, pela preservação e disseminação do conhecimento produzido pela sociedade. Então, cabe também a esses profissionais terem um posicionamento crítico também à informação, ao conhecimento, né? Então, passar informações, ou preservar, ou dar acesso a informações verídicas. E uma vez que essas informações são digitalizadas e disponíveis na internet, elas podem ser utilizadas como fontes também de informação para checagem de fake news, ou algumas checagens. É importante destacar também assim, essas ações que a gente está desenvolvendo na casa, tanto de disponibilização do nosso material no Wikipedia, quanto na produção de verbetes, porque nesse contexto de inteligência artificial, né, são esses conteúdos, tanto digitalizados quanto produzidos, que fazem a inteligência, que são base para a inteligência artificial. Então, quando a gente faz uma pergunta para a Alexa usa esse conteúdo que está disponível na internet para fazer a sua resposta. Então, é importantíssimo a gente pensar na produção e preservação de informações verídicas. Então, arquivos, bibliotecas e museus devem ser pensados nisso, principalmente quando a gente pensa em países da América Latina, do Caribe, ou países do chamado Sul Global. Porque parte dessa produção, inclusive, de inteligência artificial, é produzida a partir de fontes do norte do global. Então, Estados Unidos, Canadá, Europa. Então, a gente quer trazer também a nossa visão de mundo dos países da América Latina e Caribe também para disponibilização em acesso aberto para a sociedade no geral. Eu não sei se respondi a pergunta, mas eu acho que é importante a gente pensar nessa perspectiva. Ana Paula, se eu puder complementar. Pode, claro, fica à vontade. Posso. Érica, obrigado pela pergunta. E aí veja a beleza e a conexão que tem a apresentação do Marcos, né? Curadoria, né? Uma curadoria feita pelas unidades de informação e que vai gerar, ao fim e ao cabo, lugares de memória digital com fontes autênticas, lugares de fontes autênticas. A gente tem que cuidar muito aonde que nós estamos procurando as fontes de desinformação, misinformação, checagem. Não são as redes sociais. As redes sociais, elas têm um papel, elas servem para diálogo, para difusão, para compartilhamento, mas ali não é um lugar que garanta a autenticidade desses materiais, confiabilidade, que é diferente de autenticidade. São dois conceitos muito diferentes na ciência da informação e nós temos que também recuperar isso. Então, veja, isso também requer exatamente o que foi apresentado, por exemplo, da Fiocruz. Por que a Fiocruz está partindo por sistemas que são interoperados?
Por exemplo, o Dataverse interoperado ou Arquivemática. O Dataverse, gestão de dados, ou Arquivemática que preserva o IP. Por que a Fiocruz está indo pelo Atom para arquivos que está interconectado com a Arquivemática? Porque o DSpace com uma interconexão com a Arquivemática que dá para fazer preservação de materiais do DSpace, preservação de IP. Não é uma questão prática simplesmente de mandar e disparar pacote, segundo o modelo AIS. É para garantir a autenticidade. É porque se houver uma invasão naquele acesso do DSpace, eu tenho um monitoramento aqui no Arquivemática. Se houver uma tentativa de invasão lá no Atom, naquela série digitalizada, lembrando aquele princípio computacional, dialoguem com profissionais da TI. Todo e qualquer sistema digital que esteja disponível aos usuários pode ser invadido. Leve mais tempo ou menos tempo. E é por isso que as assinaturas digitais, elas obsolecem, elas vencem, elas acabam. Elas não são para sempre. Isso tem que ser dito. Porque as pessoas estão achando que basta botar uma assinatura digital e o documento vai se manter sozinho autêntico para sempre. Não, leiam a ICP Brasil e leiam o ETI, que emana a política das assinaturas digitais. Os documentos assinados digitalmente precisam de uma custódia, de um lugar de preservação, de um modelo AIS, de uma abordagem sistêmica. Olha a importância disso. E aí vamos trazer a última parte, que é... Eu vou trazer Mark Prensky, que é um pesquisador sobre gerações, que fala dos nativos digitais, não é um nativo documento, né? Pessoas, nativos digitais, aí tem geração Z e etc. Essa geração precisa, ela tá gritando quase que por lugares de memória digital. Vamos trazer Pierre Nora, né? Lugar de memória, né? Mas tem que ser um lugar profícuo, porque senão não é memória. Documento per si não é memória. O documento é memória quando ele é ativado, ressignificado, rememorado. E aí eu pergunto, que lugar que nós temos nas bibliotecas para essa ativação? Vou trazer John Seaman, que diz o seguinte, que a memória não se ativa num vazio. Eu não posso dar acesso de um documento por e-mail, porque não é um lugar profícuo. John Seaman diz que para essa ativação tem que ser um lugar profícuo, que permita essa ativação, essa rememoração, essa ressignificação dos documentos e informações como memória. Só que a gente não pode continuar pensando que lugar de memória é só lá na biblioteca física, lá no arquivo físico, na praça. Tem que ser um lugar de memória digital que essa sociedade quer, que essa geração quer. Este tablet aberto de noite na cama, ou no sofá, ou assistindo o que quer que seja, e essa geração quer checar essa informação num lugar. Se eu não estou dando esse lugar para essa geração, ela vai na rede social, ela vai no Facebook, ela vai no Instagram, ela vai no LinkedIn, etc, 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 que não garante o que a Jéssica falou de ontem, lugares autênticos de checagem, de desinformação e misinformação. Aí o nosso papel, bibliotecários, arquivistas, museólogos, construirmos lugares de memória digital com requisitos, lugares profícuos. Então, eu não vou dar acesso de documentos se não tiver navegação multinível, metadados, interoperabilidade. Eu fico tão triste quando eu peço um documento para um arquivo ou uma biblioteca e a pessoa me manda por e-mail aquele documento frio, desconexo do contexto, desconexo da relação multinível, sem relação interdisciplinar entre os outros documentos. Aquela carta feita por aquele poeta que não tem relação nenhuma com a máquina de datilografia que elaborou e que está lá no acervo museológico e que tem um acervo bibliográfico daquele mesmo poeta e que estão interconectados. Isso é lugar profícuo. Isso é o que John Simas nos diz. Nós temos que nos preocupar em elaborar essas digitalizações. Por último, estou fechando. Nós temos que cuidar. Nós estamos digitalizando nas nossas unidades de informação e botando em sistemas quaisquer. Nós estamos digitalizando e botando numa pasta Z compartilhada. Nós estamos digitalizando e botando numa nuvem sem requisitos.
A literatura é clara, a ciência é clara, uma digitalização orientada a requisitos. Digitaliza, autentica e faz pacote CIP do modelo AIS e manda para o RDC. É a norma ISO 14.721, é o que está no material da Fiocruz, é o que está no que o professor Marcos acabou de apresentar. Visão sistêmica. Jéssica, só vamos ter isso quando as nossas unidades de informação nos derem isso. Lugares de memória digital, profícua, digitalizações nesses lugares, documentos arquivísticos nesses lugares, construídos com software livre com requisito. Jéssica, brigadíssima pela pergunta. Vamos ver se tem outra. A terceira pergunta é da Magda, do Rio de Janeiro, né? Para os professores, qual o maior desafio da preservação digital? Nessa, eu queria até perguntar, né, também junto com a Magda, os repositórios institucionais, eles representam nas universidades uma fonte confiável de preservação digital, né? Eu acho que um dos grandes desafios para a gente é fazer os professores e alunos povoarem esses repositórios digitais, que a gente vê que tem muitas informações que os professores colocam no ResearchGate, mas não colocam nos repositórios digitais, né? Eu fiz até doutorado sobre repositório institucional, e a informação fica dispersa, e muitas vezes até as teses ficam numa pasta da coordenação e não é disponibilizado no repositório institucional, né? Que é gerar um documento. Aí, junto com a Magda também, eu queria que vocês comentassem sobre esse assunto. Ana Paula, se eu puder começar antes do Marcos, até o Marcos depois vai complementar com todo tá bom. o seu conteúdo que ele apresentou. Magda, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, a Ana Paula trouxe um comentário em relação aos repositórios institucionais como preservação digital, né? Eu acho que eu não preciso nem trazer a resposta, eu vou fazer uma pergunta. Será que os repositórios institucionais são lugar de preservação digital? Quando aquele repositório institucional ele é uma plataforma de acesso? Essa pergunta é para todos. É para todos. Vejam, se eu trabalhar com literatura, não negacionista, né? Com literatura, com ciência da informação, ciência da computação, eu não posso pensar que eu estou preservando, colocando materiais num RI que está disponível para o usuário, disponível para o cidadão, como honeypot, como potinho de mel para ser invadido, para ser adulterado. Todo e qualquer sistema disponível na internet pode ser invadido, pode ser adulterado. A pergunta é, aonde que esse material está sendo preservado? Aonde que está o pacote AIP? Aquelas instituições que estão só fazendo acesso não estão preservando. E isso é importante. Se eu continuar alimentando RIs, continuar alimentando plataformas de acesso de arquivo, Atoms, ou plataformas de acesso de museus, como o Tainacan, que é um sucesso que está hoje, que é uma política emanada pelo governo, mas não é preservação. Tainacan é um plugin do WordPress, de um blog, que se instala no blog como acesso, não é nem um sistema, ele é um plugin magnífico no seu papel. É isso que a gente tem que cuidar. Eu não estou fazendo críticas aos sistemas, que eles estão perfeitos nos seus escopos. DSpace é perfeito no seu escopo. Por que o DSpace foi conectado ao Arquivemática para arquivar o material do DSpace? Porque o Arquivemática, como a Fiocruz está usando, vai fazer preservação digital. Então, vocês viram que nós temos que cuidar também a abordagem científica, porque senão eu começo a dar uma sensação de segurança para o cidadão. Botou no RI, está preservado. Botou no RI, está preservado? Não. Precisa do arquivamento, precisa da geração de pacote AIP, precisa da cadeia de custódia, precisa da visão sistêmica. A maioria das unidades de informação hoje no mundo, não só no Brasil, estão trabalhando DSpace, repositórios institucionais como plataformas de acesso de transparência, segundo a norma WISE, a ISO 14.721, o consumer. Qualquer invasão que acontecer ali vai ser perfeita, vai alterar uma tese, uma dissertação,
e destruir a vida de um pesquisador, colocando uma folha de plágio, uma linha de plágio, que o professor não vai ter como defender, porque ali é o original. Porque nem está sendo mais arquivado nos PPGs, naquela secretaria, etc. Ali é o lugar autêntico de preservação, só que ele não garante autenticidade. Mas a primeira pergunta que foi feita é: qual é o primeiro desafio? Qual é o principal desafio? Política. Não é nem o software, não é nem o armazenamento, não é nem a formação técnica que nós precisamos, é a política, porque se não há política, não há longevidade. Imagine eu começar um repositório digital confiável para uma biblioteca sem recursos para funcionamento no futuro. Ele vai morrer no primeiro ano, segundo ou terceiro. Ou startar um repositório com financiamento do CNPq ou da CAPES que vai acabar. Acaba, os editais acabam. Tá? Acabou o repositório, acabou o acesso aos documentos, acabou o acesso ao documento que ia garantir a minha aposentadoria daqui a 30 anos. Acabou. Você não vai se aposentar mais, Daniel. Acabou. Acabou a minha defesa de um documento que eu vou precisar para me defender. Segurança jurídica. Bom, acabou um pilar da sociedade, né? Acabou segurança jurídica. Então, assim, ó, sem querer trabalhar com nenhuma ideia de terrorismo, de não sei o que, não. O que está aí tem que ser tratado cientificamente pelos arquivistas, pelos bibliotecários, pelos museólogos, com ciência. Tá? O principal desafio é emanarmos política, porque quando nós temos política, nós implementamos as políticas. A política, se eu ver uma política que diz que a preservação digital está acontecendo só no RI, a gente vai cobrar, a gente vai delatar. Não está bem elaborada essa política. Você precisa me dizer onde é que está sendo preservado o IP. E essa é a pergunta que eu devolvo novamente para todos que estão assistindo. Vamos dialogar com os bibliotecários. Aonde está o IP da biblioteca tal? Aonde está a visão sistêmica? Onde é que está o RDC? A gente está se preocupando com a ISO 16363, que audita e certifica, porque os documentos e as informações digitais são complexas e específicas. Brigadíssimo pela pergunta. Tá. Quer falar alguma coisa, professor Marcos? Vou falar como gestão, né? Eu acho que, assim, só pela experiência da Fiocruz, né? Eu acho que o desafio inicial foi, de fato, como o professor Daniel falou, é a questão da sensibilização da alta gestão e a desenvolvimento da política, né? Então, teve toda uma parte de sensibilização envolvendo diferentes acervos, que, assim, a arquivologia, a biblioteconomia e museologia, durante muito tempo, foram tratadas como disciplinas estanques, né? Irmãs, mas não conversavam muito. E eu acho que até esse entendimento também de repositório também foi do repositório, do Space, como preservação digital, isso foi muito difundido durante muito tempo no âmbito das bibliotecas universitárias, principalmente. Mas foi um aprendizado que a gente teve, principalmente com os nossos amigos arquivistas. Então, assim, na Fiocruz hoje, a gente trabalha numa perspectiva desse órgão colegiado, que é o fórum, com representantes de todas as áreas. Então, tem arquivistas, museólogos, comunicadores, bibliotecários e área de TI. Então, essa parte de sensibilização, teve uma parte de sensibilização sobre qual é o nosso entendimento de preservação digital. E o nosso entendimento de preservação digital está adequado à ISO 14271, UAS, que eu sempre confundo os nomes. Eu acho que concordo com o professor Daniel que essa parte é a definição da política. Que a definição da política, na definição da política, tem que colocar até em relação à questão de custos e financiamento, porque é um custo que a instituição vai ter para toda a vida, e não é um custo barato. Então, assim, porque tem às vezes um entendimento, isso está na nuvem, né? Você só tem um espaço de armazenamento, mas esse espaço de armazenamento é custoso, né? Sai do orçamento da instituição. Então, isso tem que ser acordado com todas as esferas, né? Com todas as instâncias, desde a lida operacional, que é o arquivo, biblioteca, museu, até a alta gestão, envolvendo também a área de tecnologia de informação. Deixa eu ver. Obrigada, professores. Agora eu vou ver se tem mais uma pergunta. Acho que tem. É do Guilherme Araújo Cândido, de Niterói. Ele pergunta: a digitalização de documentos como livros é o melhor caminho para o acesso à leitura?
posso tentar responder. Eu acho que Bom, ela contribui para o acesso à leitura. Uma vez que assim, as pessoas, como o professor Daniel mencionou, não necessariamente as pessoas estão motivadas a ir ao espaço físico da biblioteca para acessar o livro. E quando a gente coloca o livro físico, só uma pessoa pode acessar por vez. Uma vez ele digitalizado, várias pessoas podem acessar esse documento ao mesmo tempo, desde que esse livro esteja em acesso aberto. Então, aí tem outra discussão também em relação a políticas, vou chamar aqui de políticas informacionais, que parte considerável da produção científica no Brasil, principalmente em livro, ainda está sendo produzida, vou chamar de acesso fechado, né? No caso dos livros, quem tem o direito patrimonial daquela obra geralmente são as editoras. Editoras pode ser comerciais ou universitárias. Então, a biblioteca, aqui a gente está trabalhando muito com os alunos que estão iniciando o curso de arquivologia e biblioteconomia, né? Então, antes da gente digitalizar, a gente tem que verificar qual é o direito patrimonial daquele livro, se de fato, a gente pode digitalizar e disponibilizar aquele livro. E é importante a gente pensar no movimento dessas instituições de memória, né, dos arquivos, bibliotecas e museus, de fazer frente a, a esse movimento de apropriação do conhecimento que é produzido pela própria sociedade, né? E geralmente por financiamento público, né? Então, assim, acho que sim, a digitalização pode contribuir para a promoção da leitura, mas ela não é a única via. Eu acho que, assim, e depende também para qual promoção, né? Se a gente está falando para universitários, professores, pesquisadores, isso contribui. Acho que quando a gente fala de bibliotecas escolares, a importância do livro físico ainda, na minha concepção, e tem alguns estudos que já trabalham com essa iniciativa, o livro físico ainda é muito importante. Teve uma discussão agora do governo de São Paulo que tentou acabar com os livros físicos e trabalhar tudo com o livro digital. E um país escandinavo, se não me engano, a Suécia, teve esse movimento, e agora teve um diagnóstico que não, que o livro físico ainda é muito importante. Então, isso depende também para qual usuário, né? A gente tem as 5 leis da biblioteconomia. Uma da lei é para cada livro seu autor. Desculpa, para cada livro seu leitor. Então, o livro digital não é para todo mundo, assim como o livro físico também talvez não seja para todo mundo. Então, a gente tem que sempre identificar também qual o desejo, qual a necessidade informacional, a necessidade cultural do nosso leitor, do nosso usuário da biblioteca. Tá. As perguntas terminaram, né? Aí vocês querem colocar mais alguma coisa, fazer mais algum comentário? Os professores? Eu gostaria até de complementar um pouquinho do que o Marcos falou agora em relação à última pergunta. E vocês viram como é importante a gente, como é pesquisador, a gente que é de ciência, estarmos abertos ao que vem acontecendo na sociedade, a estas transformações que estão acontecendo. Tá? A própria questão do radicalismo, de achar que, olha, tem que ser só o livro físico, ou a questão do problema que aconteceu em São Paulo, nada disso é bom. E a gente também não pode pré-julgar achando que essas novas gerações vão querer continuar tendo acesso exclusivamente ao livro físico. Nós precisamos abrir a nossa mente em relação a isso. De que a digitalização sim é uma contribuição, mas que nós temos que considerar direito autoral. É isso que essas assinaturas que nós estamos fazendo nas bibliotecas, pelos periódicos, pelos artigos e etc., que tem facilitado. E um fenômeno que vem acontecendo antes e também pós-pandemia, de que foi digitalizado o conhecimento e a forma como as pessoas consomem conhecimento. Eu tive experiências de doar livros para alunos, livros que eu comprava, ou ia a evento e etc., e eu fiquei chocado com a ação do aluno dizer que ele iria digitalizar, porque ele prefere ler digitalizado do que aquele físico. Olhem que fenômeno está acontecendo. Vamos trazer Prensky, vamos trazer Mark Prensky, para a gente não começar a fazer pré-julgamento da minha geração, de anos 70. Eu estou próximo de aposentadoria, não posso achar que a geração de hoje pensa como eu, que vai querer o livro
com a dedicatória do autor ali, que eu vou querer corrigir uma dissertação ou tese só impressa. A gente tem gerações novas e que nós temos que ter mente aberta, pesquisa, coleta para considerar essas novas gerações que, mesmo recebendo um livro físico, vão digitalizá-lo para ler. Olhem que mudança de paradigmas. Nós temos que estar abertos para isso, sem radicalismo nenhum. Sem radicalismo de achar, olha, agora acabou todo o livro físico, vai ser tudo digital como São Paulo, não. O mundo híbrido, um livro para cada pessoa, com cada perfil, com cada identidade. Olha o retorno das máquinas fotográficas analógicas aí na geração Z. Então, assim, hibridismo é bom, é bom esse multi-referenciais. Só esse comentário. Obrigado, Ana Paula. Tá bom. Então, eu vou agradecer muito, né, os dois professores, Daniel Flores e o Marcos Vinícius Silva. Eu acho que foi ótimo, contribuiu muito, né, para toda a comunidade acadêmica. Agradeço também a presença de toda a comunidade acadêmica aqui, né, dos professores, dos alunos, né. Aprendemos muito, aprendi muito também com a palestra de vocês, né. Eu só tenho a agradecer, pedir que vocês que estão assistindo preencham a pesquisa de satisfação, né, que é muito importante, e a gente vai seguir com essas lives, né, no canal de bibliotecas.uf, esse evento que o programa o Departamento de Ciência da Informação está promovendo, junto com a coordenação de bibliotecas, né, da UF, e eu só tenho a agradecer muito, né, e vou falar também do ciclo de treinamento em base de dados que vai acontecer no mês de setembro e outubro. Muito obrigada a todos e a todas e todos. Tchau. Tchau.